interessado em entender como que foi o processo para que existisse essa pressão popular para a abolição acontecer, entendeu? Uhum. Porque, obviamente, que era o certo a se fazer, né? Ninguém discute isso. Mas o como aconteceu, que para mim é interessante. Muita gente fica atribuindo a princesa Isabel lá assinou o não Ou sei a o quê. pressão inglesa e tal, porque queria transformar os ex-escravos em consumidor, que é dírico, né? Mas muita gente fala isso. Mas, na verdade, é o seguinte, imagina... Esse dia eu estava conversando com os meus alunos. Imagina o seguinte, você nasce num país em que a paisagem é aquela. Você vê pessoas que são escravas e pessoas que são livres. Os escravos são parte da paisagem da coisa, então você vê aquilo. Então, a gente fazer um esforço de imaginação, né, de pensar isso, falar, não era... Então, quer dizer, era o natural aquilo lá. Então as pessoas não passavam muito pela cabeça das pessoas que aquilo era errado, né? Demorou até isso começar a se espalhar, assim, pô, pensando bem, né? Uma pessoa ser dona da outra e tal. Então, é claro, a Bíblia dava muita... não que ela defendesse a escravidão, mas ela também não era contra, assim, não dizia, né, não se dizia frontalmente contra a escravidão. Tem escravo Então, quer na dizer, Bíblia, né? tem escravidão na Bíblia. Tem um livro chamado Filemon, que é uma carta, né, que o Paulo escreve para um tal de Filemon sobre um escravo chamado Onésimo. É uma carta muito interessante que trata da escravidão, né, e que ali, ela, de certo modo, ela não é uma carta abolicionista no sentido pleno do termo, mas o Paulo, por exemplo, recomenda ao Filemon que ele receba o Onésimo, que tinha fugido, né, como um irmão, né, e não mais como um escravo, Entendi. como alguém que... Então, né, é uma de quem passagem... então, de certo modo, ele defende ali que essa relação escravo-senhor acabasse entre os dois, né, apesar do Filemon ainda continuar trabalhando pro Onésimo e tal. Então, tem lá um lance interessante de entender na carta. Mas, enfim, a Bíblia não tem nenhum momento que ela é abolicionista, assim, digamos assim, né? Então, claro que... explicitamente. Então, é claro que dava margem para as pessoas sustentarem a escravidão até usando o texto bíblico. Então, quer dizer, dentro do modelo mental que se tinha e da imaginação moral da época, então não era natural pensar que era errado você ter uma pessoa como sua serva sem ganhar salário. Sim. Então, imagina assim, né? Porque essa coisa do salário é moderna, certo? Então, quer dizer, antes era feudal, que era a mesma coisa, uma relação de servidão igual. Sim. Né? Antes do feudalismo era ainda pior. Então, quer dizer, era aquelas monarquias absolutistas, que todo mundo era súdito, e o cara plantava lá, agricultura de subsistência e tal. Então, quer dizer, o pobre sempre teve uma relação servil com o poder. Né? Então, essa é a verdade. Sempre, desde, né, tempos imemoriais. Então, quer dizer, quando chega ali... Até no Antigo Egito, né? Se for para pensar. Tudo, Assim. se dá para trás, vai embora.